Essas duas cidades ficam uma em frente à outra no sul da China. No mapa, elas parecem quase conectadas. A distância entre Shenzhen e Zhongshan não é tão grande, mas por anos, ir de uma para a outra era lento, indireto e frustrante. Era preciso dar a volta na Baía de carro, gastando até 2 horas em um trajeto que deveria ser muito mais rápido. Agora, essa mesma viagem leva cerca de 30 minutos. A China construiu uma ligação de 24 quilômetros sobre a água, ao custo de 4,8 bilhões de dólares. Ela inclui um túnel subaquático de mão dupla com 8 faixas, 2 pontes e 2 ilhas artificiais. Então, como a China realmente construiu isso? E por que essa conexão era tão importante a ponto de justificar um projeto dessa escala? Para entender por que esse projeto existe, você precisa observar como essa região realmente funciona. O delta do Rio das Pérolas não é apenas um grupo de cidades lado a lado. É uma das maiores zonas econômicas do mundo, com dezenas de milhões de pessoas, uma produção industrial gigantesca e alguns dos portos mais movimentados do planeta operando em uma área relativamente pequena. Cidades como Shenzhen cresceram e viraram polos globais de tecnologia e manufatura. Outras, como Zhongshan, têm papel-chave na indústria, logística e cadeias de suprimentos regionais. Na teoria, essas cidades são próximas o bastante para atuar como um único sistema. Mas a geografia estava atrapalhando. O Rio das Pérolas se divide em vários canais antes de chegar ao Mar do Sul da China, criando um grande corpo d'água entre os lados leste e oeste da região. Isso mostra que cidades próximas no mapa estão, na verdade, separadas por grande barreira. Antes dessa ligação, se você quisesse viajar entre Shenzhen e Zhongshan, tinha 2 opções principais. Você podia fazer um longo trajeto de carro ao redor do delta, geralmente dirigindo mais de 100 quilômetros, ou você dependia de balsas, com espera maior e capacidade limitada. Nenhuma dessas opções funcionava bem para uma região dessa escala. E é aí que o verdadeiro problema surge. Não se trata só de pessoas se deslocando entre cidades. Isso envolve caminhões transportando mercadorias entre fábricas, portos e centros de distribuição. Cada hora extra na estrada aumenta os custos, atrasa as entregas e reduz a eficiência em toda a rede. Quando isso se multiplica por milhões de viagens, o impacto é enorme. Assim, mesmo que Shenzhen e Zhongshan fossem próximas fisicamente, eram funcionalmente distantes. Este é o problema que o projeto buscou resolver. Resolver uma única ligação entre 2 cidades pode parecer um projeto local, mas essa ligação faz parte de algo muito maior. A China tem trabalhado para transformar toda a região da Grande Baía em uma única zona econômica integrada. Essa região inclui várias cidades importantes, cada uma com um papel diferente. Algumas se concentram em finanças, outras em manufatura, tecnologia, logística ou comércio. A ideia é simples: conectar todas elas de forma tão eficiente que comecem a funcionar como um único sistema, em vez de cidades separadas. Mas isso só funciona se o deslocamento entre elas for rápido, direto e confiável. Atualmente, a Grande Baía gera um PIB combinado de mais de 2 trilhões de dólares, comparável a algumas das maiores economias nacionais do mundo. Ela lida com uma grande parte das exportações da China e seus portos estão entre os mais movimentados do mundo. E é aqui que a infraestrutura se torna uma estratégia, não apenas uma conveniência. A China já construiu conexões em grande escala por toda essa região, incluindo a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que se estende por cerca de 55 quilômetros e conecta 3 grandes cidades através do delta. Esse projeto mostrou que é possível atravessar essas águas em grande escala. O projeto é oficialmente conhecido como Ligação Shenzhen-Zhongshan. E à primeira vista, parece simples. Uma travessia de 24 quilômetros entre 2 cidades. Mas, no momento em que você observa como ela foi construída, fica claro que não se trata de uma única estrutura. É um sistema composto por várias partes que funcionam juntas, formando uma rota contínua. A ligação combina pontes marítimas de grande vão, um túnel subaquático e ilhas artificiais colocadas no meio da água. Cada seção resolve um problema diferente, e nenhuma delas poderia ter sido removida sem afetar todo o projeto.
Esse design híbrido permite que a estrutura permaneça baixa, onde é necessário evitar interferência com a navegação, enquanto ainda mantém longos trechos elevados de ponte, onde as condições permitem. O comprimento total de cerca de 24 quilômetros a coloca entre as principais travessias marítimas do mundo. Mas o que a destaca não é apenas a distância, é a combinação de diferentes soluções de engenharia dentro de um único projeto. Antes de construir pontes ou túneis, os engenheiros precisaram lidar com o ambiente. Esta área do delta do Rio das Pérolas não tem águas calmas nem rasas. É uma zona marítima ativa, com fortes correntes de maré, tráfego intenso de navios e tempo que pode piorar sem muito aviso. Durante certas estações, tufões passam por essa área, trazendo ventos fortes e ondas que podem interromper completamente a construção. Isso cria um problema básico. Você não está construindo em solo estável, você está construindo em águas em movimento. O leito marinho aqui também não é ideal. Em muitas seções, ele é composto por solo marinho mole em vez de rocha sólida. Isso quer dizer que não se pode colocar estruturas pesadas na superfície esperando que fiquem estáveis com o tempo. Sem suporte adequado, elas se acomodariam de forma desigual ou se moveriam sob carga. Por isso, a fundação é uma das partes mais críticas do projeto. Engenheiros fincaram grandes estacas no fundo do mar para ancorar as estruturas da ponte. Essas estacas vão fundo, atingindo camadas de solo ou rocha mais estáveis. Cada uma precisa ser instalada com alta precisão, porque até pequenos desalinhamentos podem criar problemas estruturais de longo prazo, quando se lida com vãos tão grandes assim. Enquanto navios seguem passando pela área, as equipes de construção tiveram que se coordenar para não interromper uma das vias navegáveis mais movimentadas. As janelas de trabalho eram limitadas. Os equipamentos precisavam operar dentro de restrições rigorosas. Em alguns casos, a instalação só podia prosseguir sob condições específicas de maré e clima. Além disso, existe a questão da escala dos componentes. As seções da ponte pesam milhares de toneladas. Mover e posicionar essas peças no mar requer guindastes marítimos de grande porte, embarcações de transporte especializadas e sincronização cuidadosa. E tudo isso precisa ser realizado com precisão de nível milimétrico. Então, mesmo antes do túnel ou das ilhas artificiais entrarem em cena, só construir as seções da ponte nesse ambiente já se torna um grande desafio de engenharia. Isso leva diretamente ao próximo problema, que é ainda mais complexo. No centro de todo esse projeto está a seção mais tecnicamente exigente. Aqui, a estrutura deixa a superfície, desce sob a água e passa por baixo de um dos canais de navegação mais movimentados da região. A princípio, uma solução simples pode vir à mente. Por que não construir uma ponte mais alta e deixar os navios passarem por baixo? Mas essa abordagem enfrenta vários problemas. Pontes extremamente altas exigem longas rampas de acesso para manter inclinações seguras para o tráfego. Isso aumenta tanto a distância quanto o custo. Os engenheiros optaram por outra solução. Em vez de passar sobre os navios, passaram por baixo. O túnel aqui não é escavado na rocha como os de montanha. Engenheiros chamam isso de túnel imerso. Veja como funciona. Em vez de escavar fundo, grandes segmentos do túnel são feitos em um dique seco, em terra firme. Cada segmento é, essencialmente, uma seção completa do túnel, totalmente formada com paredes, espaço para graistrada e reforço estrutural. Esses segmentos podem pesar dezenas de milhares de toneladas. Após prontos, são selados, levados ao mar e cuidadosamente posicionados. Em seguida, ocorre a etapa crucial. O leito do mar é preparado com antecedência, nivelado e reforçado para criar uma base estável. Cada segmento do túnel é então lentamente baixado até o local, guiado com extrema precisão. Os trabalhadores conectam um segmento ao outro debaixo d'água, formando uma estrutura contínua e selada. Os engenheiros utilizam sistemas de vedação especializados em cada junta. Ao conectar os segmentos, as vedações se comprimem, impedindo a entrada de água. Além disso, o túnel deve suportar as forças de empuxo. Mesmo apoiada no leito do mar, a estrutura tende a flutuar. Para evitar, engenheiros a ancoram e adicionam peso com material de preenchimento por cima.
E tudo isso acontece em uma zona ativa de navegação, onde grandes embarcações continuam passando por cima. Portanto, o túnel não pode simplesmente ficar ali. Ele precisa estar ali sem afetar tudo o que acontece acima dele. Só essa parte já mostra por que o projeto não poderia depender de um único tipo de estrutura. Uma ponte resolve um problema, um túnel resolve outro. Mas conectar os dois apresenta mais um desafio. Porque exatamente onde você faz a transição de ponte para túnel no meio de águas abertas? Para conectar uma ponte em mar aberto a um túnel subaquático, você precisa de um ponto de transição, mas não há terra natural no meio dessa travessia. Então, os engenheiros a construíram. No centro da rota, 2 ilhas artificiais foram construídas para servir como pontos de conexão entre as seções da ponte e o túnel. Essas ilhas não são pequenas plataformas. Elas são grandes massas de terra projetadas para suportar cargas estruturais, fluxo de tráfego e exposição ambiental a longo prazo. É aqui que os veículos deixam a ponte elevada, entram no túnel e depois retornam à superfície do outro lado. Construir essas ilhas adiciona mais uma camada de complexidade. Primeiro, é preciso criar um solo estável em uma área onde ele não existe. Isso significa recuperar terra do mar. Mas simplesmente empilhar material não é suficiente. A base deve ser reforçada para evitar afundamento ao longo do tempo. Se a ilha afundar de forma desigual, isso pode desalinhar a conexão do túnel ou criar tensão estrutural em pontos críticos. Então, a fundação é reforçada usando técnicas que melhoram a estabilidade do solo e distribuem o peso de forma uniforme. Depois, existe a erosão. Ondas, correntes e tempestades agem constantemente sobre essas estruturas. Sem proteção, as bordas da ilha iriam se desgastar gradualmente. Para evitar isso, engenheiros instalam camadas protetoras, como enrocamento e reforços de concreto no perímetro. A drenagem também é uma preocupação. É preciso gerenciar a água da chuva e do mar para evitar o enfraquecimento interno da estrutura. E tudo isso precisa se integrar perfeitamente tanto com a ponte quanto com o túnel. O alinhamento deve ser exato, a elevação deve coincidir precisamente. A transição da pista a céu aberto para um túnel fechado deve ser suave e segura em velocidades de rodovia, porque do ponto de vista do motorista, todo esse sistema precisa parecer uma estrada contínua. Você não deve perceber a complexidade por trás disso. Neste ponto, o projeto está concluído, mas isso leva a outra questão importante. Construir algo tão complexo é uma coisa, mas quão rápido você realmente consegue construir isso? A ligação Shenzhen-Zhongshan passou do planejamento para a construção em grande escala em maio de 2017. A partir desse ponto, o objetivo ficou claro: concluir uma das travessias marítimas mais complexas da região dentro de um cronograma que acompanhe o rápido crescimento da grande área da Bahia. Isso exigiu construir em uma escala que vai muito além de um projeto de infraestrutura típico. Milhares de trabalhadores atuaram em várias seções ao mesmo tempo. Enquanto uma equipe instalava as fundações em águas profundas, outra montava os vãos da ponte e outra trabalhava nos segmentos do túnel paralelamente. Esse não é um processo linear, em que uma etapa termina antes da próxima começar. É uma operação coordenada, onde vários componentes principais são construídos simultaneamente. Essa abordagem economiza tempo, mas aumenta a complexidade. Cada seção precisa manter o cronograma, porque atrasos em uma área podem afetar todo o projeto. Apesar desses desafios, o projeto avançou em um ritmo constante e foi oficialmente inaugurado para o público em 30 de junho de 2024. Do início das principais obras até a conclusão, o cronograma abrange aproximadamente 7 anos. Para uma travessia marítima de 24 quilômetros que inclui pontes, um túnel submerso e ilhas artificiais, essa velocidade se destaca. Mas aqui está a questão principal. No seu país, você acha que um projeto assim seria possível ou levaria décadas só para planejar, quanto mais para construir? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.